Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de forma até antecipada. Eu quero aqui ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, grupos de oração e os próprios fiéis que não têm informação adequada. E sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, postado nos meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, ou Paulo Roberto Maciel 6 / ou então repórter Paulo Roberto Maciel 7919 e repórter paulomaciel.blogspot.com. Eu posto aqui o vídeo referente à liturgia do dia 13 de agosto de 2025, quarta-feira, dia de Santa Dulce Lopes Pontes, Santa Dulce dos Pobres, Virgem, dentro da 19ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. Neste caso, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos o ofício da memória. Pode ser também uma missa em memória aos santos Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero. Portanto, há essa escolha. Ambos foram mártires. Memória facultativa, aí a cor é vermelha, porque eles foram mártires. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículos do 1º ao 12. Naqueles dias Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até ao mar ocidental, o Negueb, e a região do vale de Jericó, cidade das palmeiras, até Segor. O Senhor lhe disse: eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-fegor. E ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 65, se for na Bíblia Vulgata, ou 66 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 3A, 5º e 16 a 17. O refrão 20A e 9A. Bendito seja o Senhor Deus,
que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Repitamos: bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou cantar-vos todo o bem que ele me fez. Quando a ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade. E a nós ele entregou esta reconciliação. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade. E a nós ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, um evangelho já, de certa forma, muito conhecido pelos católicos em geral, mas que vale sempre a pena refletir novamente. Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Deixa eu ver aqui no livro Palavra e Vida qual é a interpretação. Porque nem sempre a interpretação é de acordo com o que deveria ser, né? Cabeça humana, vocês sabem como é, né? Um dia você está bem, no outro dia você não está. Num dia você se aprofunda na pesquisa, no outro dia você é superficial. Aqui diz o seguinte: como é fácil acusar e falar mal das pessoas que nos rodeiam.
não poupamos ninguém, parentes, amigos, colegas e até mesmo pessoas desconhecidas. É verdade que as pessoas falham, nós também falhamos. Desse modo, não deveríamos simplesmente apontar o erro, mas ter coragem de ir até a pessoa em questão e verificar o que aconteceu. Essa atitude poderá ajudar a retomar o caminho certo e evitará que você entre por caminhos tortuosos de acusações e fofocas. O conselho que Jesus nos dá neste evangelho é de nos unirmos em seu nome. Isso certamente proporcionará paz e reconciliação. Muito vago, né? Texto muito vago para o fiel, de um modo geral, entender. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Não há explicação sobre isso. Meu Deus, eu não estou, desculpe, mas eu gostaria que as explicações, as interpretações fossem mais claras e se ativessem ao Evangelho ou à primeira leitura, ao Salmo. A continuidade de Jesus, diz o livro O Pão Nosso de Cada Dia, a comunidade de Jesus. Vamos ver o que diz então. Eu estou em outro livro agora. É uma reflexão maior, costuma ser filosófica. A comunidade de Jesus pratica-se na comunidade de Jesus, pratica-se a correção fraterna, que é um gesto de amor em vista da construção e da reconstrução da fraternidade. O restabelecimento da fraternidade faz com que o irmão ou a irmã que não esteja mais só. Então, o restabelecimento da fraternidade faz com que o fiel não se sinta mais só. E onde 2 ou mais estão juntos, o pai se alegra e o filho está no meio deles. Olha, a explicação aqui começou melhor. Os membros da comunidade são o que são. E são chamados e acolhidos porque queridos e amados pelo Pai para se tornarem filhos e irmãos. A correção fraterna é sinal e gesto de amor, feita de verdade e caridade. Ela só é possível onde cada um é acolhido nos seus limites, não é julgado se erra, é absolvido se é culpado, é procurado quando se perde, é perdoado se peca. A aceitação incondicional do outro é condição para a correção fraterna. A aceitação incondicional supera a contraposição viciosa entre crítica maldosa e endurecimento defensivo. A pessoa só aceita eventuais observações sobre si mesma e sobre sua conduta quando se sente acolhida e na medida em que se sente acolhida. Caso contrário, sente-se agredida e, sentindo-se agredida, defende-se ou agride, quando não agride, para defender-se. A correção fraterna numa comunidade de pecadores chamados a serem perfeitos é sempre necessária se quisermos crescer como irmãos. O nosso relacionamento deve progredir sempre para podermos ser como uma cidade construída sobre o monte. A correção fraterna é a melhor maneira de irmos atrás de quem está desviando, para que não se perca. É assim que a perfeição de Mateus se mostra como misericórdia de Lucas. Ele está relacionando aqui Mateus, capítulo 5, versículo 48, com Lucas, capítulo 6, versículo 36, fazendo uma relação. A correção fraterna, porque o Evangelho fala sobre correção, corrigir o irmão que erra. A correção fraterna é exatamente o contrário do escândalo, no sentido normal da palavra. Enquanto o escândalo, usando armadilhas e alimentando a fofoca, passa por cima do irmão que erra, a correção fraterna cerca o irmão de cuidados. O escândalo o empurra para o mal. O cuidado é a rede que protege do alastrar-se do mal e o arrasta
para o bem. O escândalo perde o irmão que erra, a correção fraterna o salva. O escândalo não vem do pecado, pois todos pecam, mas vem sempre dos que amam mais a lei que o irmão que erra. O pecado rompe a fraternidade. A verdade exige que se reconheça esse fato. A estratégia de eliminar a maçã podre, a mais desumana, talvez impeça que o mal se difunda e pode preservar outras de se contaminarem. O perdão, segundo a estratégia, já é um passo à frente, mas só restabelece a fraternidade pela metade. Aquele que perdoa age como irmão, mas o que foi perdoado só o fará a partir do momento em que reconhece seu erro e aceita o perdão. Dizer que o pecado rompe a fraternidade equivale a um julgamento. Eliminar a maçã podre a uma condenação. Perdoar o irmão que errou, terceira estratégia, a assemelhar-se ao Pai, que faz o sol brilhar para todos. Só a correção fraterna, porém, é remédio que cuida e cura, levando o organismo ferido e doente a reagir e a debelar seu próprio mal. Olha, bastante filosofia aqui, hein? Deve-se tentar todos os meios para fazer com que o irmão seja trazido de volta, o irmão que erra. O diálogo pessoal, a mediação de outros e, se necessário, a mediação da comunidade. A exclusão da comunidade, tratar alguém como pagão e publicano, não significa exclusão do amor, que é sempre devido. O exemplo e modelo é Jesus, amigo de publicanos e pecadores, que veio salvar o que está perdido, que envia os discípulos a todos os pagãos. Bem, é muita filosofia e eu acredito que muitos fiéis não vão entender muita coisa aí nessa reflexão. Eu acho que essas meditações deveriam ser mais diretas. O fiel médio, ele não tem muito conhecimento não de filosofia, de teologia. Ele quer saber o que o Evangelho quer dizer, de forma clara. E principalmente porque há pouco tempo para se fazer uma homilia, por exemplo. Vamos ver aqui na Bíblia, edição pastoral de 1990, que costuma não ser muito clara também. Mas vamos ver. Nós estamos falando isso com todo respeito. Mateus 18, versículos do 15 ao 20. Vejamos o que nos apresenta aqui o rodapé dessa Bíblia. Quando um irmão peca, prejudicando o bem comum, a comunidade age com prudência e justiça, procurando corrigir o irmão. Reunida em nome e no Espírito de Jesus, a comunidade tem o poder de incluir ou excluir pessoas do seu meio. A missão dela, porém, não termina com a exclusão do pecador. Ela deve procurá-lo, como o pastor que sai em busca da ovelha perdida. Olha, uma reflexão mais interessante. Só não tocou na questão de Jesus, quando ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o bem. Dia 13 de agosto é dia de Santa Dulce dos Pobres. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Maria Rita de Souza Brito Lopes, nome de batismo de Santa Dulce, nasceu em 26 de maio de 1914 em Salvador, Bahia, no Brasil.
A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve influência direta da família e começou cedo. Aos 13 anos passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família num centro de atendimento. A casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, tal número de carentes que se aglomeravam à sua porta. Também é nessa época que ela manifestava pela primeira vez o desejo de se dedicar à vida religiosa. Em 1933, entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e adotou, em homenagem à sua mãe, o nome de Irmã Dulce, através de doações e muito trabalho dedicado à caridade e auxílio aos necessitados, conseguiu a criação de um posto médico do Colégio Santo Antônio, escola pública, e em 1959 fundou as Obras Sociais Irmã Dulce, OSID. A instituição é fruto da trajetória de amor e serviço e da persistência da religiosa que peregrinou durante mais de uma década em busca de um local para abrigar pobres e doentes recolhidos das ruas de Salvador. A cidade soteropolitana, capital baiana. As raízes da OSID datam de 1949, quando a irmã, sem ter para onde ir com 70 doentes, pediu autorização à sua superiora para abrigar os enfermos em um galinheiro situado ao lado do convento Santo Antônio. O episódio fez surgir a tradição de que o maior hospital da Bahia nasceu a partir de um simples galinheiro. O anjo bom do Brasil morreu em 13 de março de 1992. A causa de sua canonização foi iniciada em janeiro de 2000. Em abril de 2009, o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes heróicas da serva de Deus, Dulce Lopes Pontes, autorizando oficialmente a concessão do título de venerável à freira baiana. Já no dia 10 de dezembro de 2010, o Papa Bento XVI autorizou, então, a promulgação do decreto do milagre que transformava a venerável Dulce em beata, ou bem-aventurada. Então foi venerável primeiro, depois beata, bem-aventurada. Em 2011 foi beatificada e passou a ser reconhecida com o título de Bem-aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como a data oficial da celebração de sua festa litúrgica. E no dia 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco proclamou a nova santa da Igreja Católica, Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santos do dia 13 de agosto, São Ponciano Papa e Hipólito, presbítero, ambos mártires, faleceram em mais ou menos 236. Condenados a trabalhos forçados nas minas da Sardenha, lá faleceram por causa dos maus tratos. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, que pertence à Congregação de Santíssimo Redentor, o imperador Severo aceitou a diversidade religiosa no império. Entretanto, na própria igreja surgiram divisões. Ponciano e Hipólito viveram em Roma no século III. Estes dois homens foram envolvidos por um cisma na igreja. Ambos se consideravam papas. Santo Hipólito foi um dos escritores mais destacados da Igreja de Roma dos primeiros séculos.
Então foi num período em que houve dois religiosos que se consideravam papas. Hipólito, presbítero da Igreja de Roma, entrou em conflito com o Papa Calixto. Olha como se desenvolveu, se desenrolou a história. E dizia que o novo Papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência e estava abandonando a tradição apostólica. Descontente com o comando da Igreja, proclamou-se Papa. Olha aí o que aconteceu ao lado de Ponciano, sucessor imediato de Calixto. Em 230, com a morte de Severo, sobe ao trono o imperador Maximino, que retoma a perseguição religiosa. Imediatamente deportou os dois papas para minas de trabalhos forçados na Sardenha. Lá eles morreram martirizados. Ponciano foi o primeiro papa a ser deportado. Era um fato novo para a Igreja, que ele administrou com sabedoria e sagacidade e muita humildade. Para que seu rebanho não ficasse sem pastor, renunciou ao trono de Pedro, tornando-se também o primeiro papa da Igreja a usar este recurso extremo. Este gesto comoveu Hipólito, que percebeu o sincero zelo apostólico de Ponciano. Por isto também renunciou ao seu posto. Olha que história interessante, hein? Interrompendo o prolongado cisma que se reconciliou com a Igreja de Roma antes de morrer em 235, no mesmo ano que Ponciano. Os corpos destes dois mártires foram transladados para Roma, onde estão sepultados. Olha aí o arrependimento. Houve a transgressão, houve o pecado e depois o arrependimento antes da morte. É assim que acontece com todo cristão. Você pode pecar, mas se antes da morte você conseguir se arrepender, tiver essa humildade, não for soberbo, nem orgulhoso, nem prepotente, você será salvo e terá a vida eterna. E pode ser até santo. Santo Hipólito e São Ponciano, rogai por mim, rogai por nós junto a Cristo Jesus. Santo do dia 3 de agosto, São Cassiano foi mártir, faleceu mais ou menos no ano 300. Foi professor de taquigrafia, morto a golpes de estilete pelos seus alunos na atual Imola, Itália, durante a perseguição de Maximiano. Santa do dia 3 de agosto, Santa Radegunda, foi rainha e hoje é santa. Faleceu em 587, foi rainha dos francos, dos franceses. Ainda em vida do rei Clotário, seu marido, entrou para o mosteiro de Santa Cruz de Poitiers, na França. Olha, uma rainha que, quando seu marido ainda era vivo, entrou para o mosteiro. Santo do dia 13 de agosto é São Máximo Abade. Morreu em 662. Por seu zelo em combater o monotelismo, uma heresia, foi multado, encarcerado e desterrado de Constantinopla pelo imperador Constante II. São Máximo, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 13 de agosto, São João Berchmans, religioso. Faleceu em 1621. João Berchmans foi um irmão jesuíta, que faleceu em Roma. Ele tinha apenas 22 anos de idade. Morreu após uma breve enfermidade. Santo do dia 13 de agosto é São Benildo, religioso. Morreu em 1862, foi um religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Dedicou sua vida à formação da juventude em Salgues, na França. Bem-aventurada do dia 13 de agosto é a Beata Gertrudes. Foi abadesa e morreu em 1297. Filha de Santa Isabel da Hungria
Gertrudes regeu durante 48 anos o convento premonstratense de Altenberg, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, responde as nossas dúvidas diariamente no seu canal do YouTube, ou no Instagram, Facebook. Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino respondeu a uma dúvida que eu passei para ele. O que Deus responde quando suplicamos algo? Deus responde sim, não ou espere. Qualquer das três respostas devemos acatar, até mesmo o não. Nosso pai terreno também nos dá um não quando percebe que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, e viveremos por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos, para sempre, eternamente, definitivamente, perpetuamente, algo inenarrável, inexprimível, indizível, inexpressável, inefável, grandioso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel 7919.